Prezados irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estudo do livro de Tiago. Utilizo nos estudos Bíblia Explicada, Bíblia de Genebra, Dicionário Almeida e internet, site Wikipédia e outros sites. Analisarei o livro de Tiago, Bíblia Sagrada, Novo Testamento, dos capítulos 1 até o 5, ou seja, todos os capítulos do livro serão analisados. Uso por base a ferramenta 5W4H, conforme quesitos que estão neste canal, na playlist Apresentação e vídeo denominado Apresentação da ferramenta 5W4H. Após o estudo deste livro de Tiago, aconselha-se a leitura dos versículos na Bíblia para que o melhor entendimento seja fixado. Análise. Primeiramente, o que significa o livro de Tiago? Uma obra-prima, inspirada pelo poder de Deus, através da fé e revelação divina, que mostra e soluciona o interior do homem com Deus e o mundo. O livro disciplina a conduta cristã relativa aos valores morais, éticos e à racionalidade subjetiva do cristão. Quem escreveu o livro? Tiago, de origem judia, segundo as Bíblias de Estudos, foi quem escreveu o livro. Justifica-se, no Novo Testamento, a posição dos estudiosos em afirmarem que este escritor Tiago é o meio-irmão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que o livro foi escrito? Tiago era um profundo conhecedor do comportamento social e cristão dos judeus convertidos ao cristianismo, fora de Jerusalém, espalhados pelo mundo. Tal fenômeno recebe o nome de diáspora judaica. Diáspora judaica, no hebraico, tefutissá, quer dizer dispersado, ou galut, que quer dizer exílio. Refere-se às diversas expulsões forçadas dos judeus pelo mundo e da consequente formação das comunidades judaicas fora do que hoje é conhecido como Israel, partes do Líbano e Jordânia por 2000 anos. A igreja começou com eles, conforme Atos 2, do versículo 5 até o 11. Tiago, que parece não ter saído de Jerusalém, sentiria uma especial responsabilidade por essas ovelhas dispersas. Eles ainda frequentavam a sinagoga, ou chamavam suas próprias assembleias por esse nome. Tiago, capítulo 2, versículo 2. Os escribas eram pessoas cuja a profissão era escrever. Eles registravam e copiavam coisas importantes por escrito, como documentos legais ou administrativos, registros históricos, informação comercial e as escrituras. No Novo Testamento, os escribas também eram professores da lei. Tais cópias do livro de Tiago foram enviadas às comunidades judaicas espalhadas pelo mundo. Portanto, Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, orienta o modo de vida social e cristão dos judeus. Esta maravilha de obra também é uma bússola para os gentios.
Como os fatos se sucederam na época? Um povo dividido em comunidades pelo mundo afora, costumes e crenças diferentes das outras nações, e por isso vítimas de desconforto emocional e preconceito por parte dos nativos locais. Interessante que não existe referência no texto aos povos destas nações. Acredita-se que, fora o comércio, trabalho imposto, parte dos judeus viviam isolados em suas comunidades. Aceita-se que os judeus cristãos viviam juntos dos judeus não convertidos ao cristianismo. Alguns convertidos eram bem-sucedidos financeiramente. Tinham conflitos internos de natureza subjetiva e objetiva. Duvidavam da fé e não tinham, sem generalizar, conduta religiosa relacionada à fé em nosso Rei e Senhor Salvador Jesus Cristo. A cultura judaica se fazia presente nas comunidades espalhadas pelo planeta. O autor do livro, inspirado pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, envia às 12 tribos dispersas a bússola do princípio da sabedoria, ou seja, o temor de Deus conforme os ditos e fatos abaixo. Relativo ao capítulo 1 de Tiago. Primeiro, perseverança para construir coisas boas na fé e na vida material. Segundo, pecado. A culpa anterior, o pecado humano, deve ser rejeitada e expulsa pelo nome de Jesus. Pecar implica consequência até para os inocentes. Só Deus pode aliviar e extinguir o fardo do pecado. Terceiro, provação. A adversidade faz parte da vida. Não existe vitória sem esforço. O cristão vence sua prova em nome de Jesus Cristo. Quarto, sabedoria. Peça sempre com temor e tremor de Deus. É impossível duvidar do poder onisciente, onipotente e onipresente de Deus. Tudo que pedimos ao Pai é através do Filho, nosso procurador no céu e na terra. O crente com sabedoria, fé divina, oração e palavra de Deus é uma arma poderosa contra as trevas. Sabedoria é um estado de espírito acompanhado pelo fruto da justiça, que significa paz, amor, valor, obediência, misericórdia, fé divina, esperança no Senhor e boa ação. Quinto, condição social. Toda obra humana é perecível. O espírito é eterno. Pobre e ou rico, independente da circunstância, deve equilibrar seus atos na palavra do Senhor. Sexto, tentação. Se o homem não vence sua cobiça interior, cai nas garras do maligno. E aí pode ser tarde demais. O salário do pecado é a morte, como disse o apóstolo Paulo. Jesus foi tentado e derrotou Satanás com a palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Sétimo, dádiva. As ilusões terrenas levam o homem ao inferno terreno e, posteriormente, espiritual. O preço do engano cometido é pago em 2 etapas, na terra e no inferno. Às vezes não há tempo para arrependimento, ou então, infelizmente, o homem rejeita a luz do alto, a boa dádiva. Oitavo, frear a língua, ouvir, refletir e falar na hora certa.
às vezes é melhor ficar calado. O linguajar, comportamento e a prudência do crente são exemplo para todos. O ímpio, mesmo não conhecendo nada da Bíblia, quando reprova o comportamento do cristão, atinge em cheio. 9. Ajudar. Realmente, aquele incapacitado de se sustentar deve ser ajudado. Quem está incapacitado temporariamente deve ser ajudado e induzido a caminhar com suas próprias pernas. Relativo ao capítulo 2 de Tiago. 10. Discriminação. Do Novo ao Velho Testamento, fazer acepção de pessoas, discriminar o pobre favorecendo o rico, é tratado ilegalmente por Deus e Jesus Cristo. Nada deste mundo nos pertence. 11. A lei. Todo pecado é pecado. Todos serão julgados pela mesma lei. Nenhum mal exclui o outro. Tiago 2,12. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Tiago 2,13. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. 12. A fé e a obra. Sem boas ações, a fé é morta. A obra e a fé, uma justifica a outra. Relativo ao capítulo 3 de Tiago. 13. O mestre deve ter bom senso, conhecimento, controle, direção, sem vaidade e arrogância, justo, proativo e obedecer à lei de Deus e dos homens. Por isso será julgado com maior rigor. O mestre dos mestres, Rei Jesus, trabalha em favor dos aflitos e necessitados. 14. A língua. Fogo terrível, mal, vanglória, iniquidade, incontrolável, venenosa, bendizente, amaldiçoada, corruptível. Neste caso, a língua do homem não cumpre sua função. Ela se contradiz por causa do pecado. É ilógico bendizer e ou depois amaldiçoar. Isto é pecado. 15. Ética. Na ética grega de Aristóteles, tutor de Alexandre o Grande, nascido em Estratira, 384 a.C., e falecido em Atenas, 322 a.C., viveu 62 anos. Tudo tem finalidade na ética de Aristóteles. Finalidade específica, como, por exemplo, a casa serve de moradia, o médico pratica medicina, o juiz faz justiça e o homem segue a lei. A palavra de Deus, profetizada e escrita por Tiago, mostra o seguinte: a natureza cíclica não muda seu curso. A fonte dá água doce ou amarga. A figueira dá figos, a videira dá uva, a oliveira dá azeitona. O sábio produz sabedoria e o cristão segue a lei de Deus. Tiago, judeu cristão, conhecia os princípios da ética grega. Por exemplo, os judeus saduceus eram helenistas, partidários da cultura grega. Os romanos absorveram a mesma cultura.
16º, sabedoria pura, sem os males do coração, como inveja, ambição e etc. A sabedoria pura vem do alto, dada por Deus, sem obstáculo, através de Jesus Cristo. 17º, fruto da justiça. Fazer o que é certo, semeando a paz, conforme a lei de Deus e do homem, se colhe bom fruto. Aceita-se que o fruto da justiça, mencionado por Tiago, é a boa ação da natureza humana, praticada na verdade da palavra de Deus. Tiago 3,18. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Relativo ao capítulo 4 de Tiago, 18. Dentro de vocês, novamente, a reprovação do interior humano pelas atitudes exercidas. Tiago 4, 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. 19. Julgamento. O juiz é Deus. O cristão deve cumprir a lei sem julgar o seu irmão na fé. O errado, mesmo irmão na fé, quando se faz de cínico ou conforme o motivo, deve ser advertido. Julgamento não cabe ao crente, porque implica sentença. Frear a língua é bom senso e evita a discórdia. Se o pai não repreender seu filho, o mundo lhe ensinará. 20. O futuro a Deus pertence. O cristão, humildemente, deve colocar suas pretensões nas mãos do Senhor. Andar com Jesus Cristo no presente é fundamental para o futuro. Relativo ao capítulo 5 de Tiago. 21. Os ricos. Deus repreende a riqueza acumulada pelo prazer da carne, com luxúria e outros pecados, condenando e matando o justo e explorando o trabalhador. 22. A vinda do Senhor. Seja paciente, prudente ao falar e fortaleça seu coração com nosso Rei, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A vinda do Senhor está próxima. 23. Jó. Mire-se no exemplo de Jó. Paciente, e Deus lhe concedeu, por causa disso, vitória. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. 24. Juramento em vão. Tiago 5,12. Sobretudo, meus irmãos, não jure nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. 25º, oração. Sempre ore por tudo e por todos. Leia a Bíblia e louve ao Senhor. Unção e jejum são ferramentas e fortalecimento espiritual do ministério de Deus. 26º, reconversão. Se seu irmão se desviar, não perca a chance de trazê-lo de volta para o caminho do Senhor. A luz é benéfica para todos. Mas quando o livro foi escrito? Data e ocasião. A epístola de Tiago, conhecido pelo cognome O Justo, foi escrita entre 44 depois de Cristo e 49 depois de Cristo. Tiago morreu injustamente apedrejado em Jerusalém, acusado por violar a lei pelo Sinédrio, que foi maliciosamente instigado
pelo sumo sacerdote Ananus ben Ananus, no ano 62 depois de Cristo. Por conta do cerco e posterior captura de Jerusalém pelo imperador Vespasiano, atrasou a escolha de Simeão de Jerusalém para suceder Tiago. Tiago é possivelmente o mais antigo livro do Novo Testamento. A primeira diáspora se deve ao domínio babilônio em 586 a.C., por Nabucodonosor II, que invade Judá e destrói Jerusalém. A segunda diáspora acontece por causa da conquista dos romanos pelo general Tito, posteriormente imperador romano, em 70 depois de Cristo, que culminou na destruição de Jerusalém. Na época de Tiago, o Império Romano, 27 a.C. até 476 depois de Cristo, dominava a região. Onde Tiago escreveu e entregou a epístola? O autor escreveu o texto para as 12 tribos em Jerusalém. Os escribas da época fizeram várias cópias que foram entregues aos judeus convertidos ao cristianismo, que se encontravam em comunidades espalhadas pelas nações, conforme primeira diáspora. Na segunda diáspora, Tiago estava morto. Novas comunidades foram criadas na Ásia Menor, norte da África e sul da Europa. Os judeus do norte da África e da Península Ibérica ficaram conhecidos como sefarditas. Quantos povos receberam a epístola? Público-alvo. Os judeus espalhados receberam a carta, isto na primeira diáspora. Certo que, pela importância da carta e do escritor, a epístola também foi pregada em Jerusalém. O texto, como tudo na Bíblia, sempre cotidiano, devido à sua riqueza cristã e filosófica, serve para todos os povos cristãos. Custo. Qual o preço da desobediência às leis de Deus? Os judeus pagaram com 2 diásporas, mencionadas acima, antes e depois de rejeitarem nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas 21, 5 até o 6. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Como medir? Acompanhamento e controle dos fatos. Conclusão. Primeiro, mesmo espalhados pelo mundo, Deus não esqueceu dos judeus cristãos. Segundo, Deus, pelo conhecimento de Tiago, envia através da epístola sabedoria cristã para os dispersos. Terceiro, a vinda de nosso Rei e Salvador Jesus Cristo é anunciada. Essa é a nossa maior esperança. Quarto, na epístola, Deus adverte e ensina o tempo todo. Quinto, no texto, a filosofia de Deus leva em consideração a fé racional. Pelo princípio ético cristão, não existe fé sem boas ações. A fé sem obras é morta. Uma não existe sem a outra. C. Filosofia, o amor pela sabedoria
está dentro da racionalidade, e a ética, objetiva, finalidade específica, então é racional e ético o cristão viver pelo princípio da sabedoria, o temor de Deus, inspirado a praticar obras pela fé. Por conseguinte, regido pelas Escrituras Sagradas, só boas ações do cristão podem levar e agradar a Deus. O Rei, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está voltando. Glória a Deus, aleluia, amém. Muito obrigado pela sua atenção e fiquem com Deus. Amém, amém, amém.